Perek Daled, capítulo 4, Mishnah Rei, Mishnah 5. Rabi Ishmael Beno, Rabi Ishmael, seu filho. Filho de quem? Na Mishnah anterior a gente estava falando de Rabi Levitas, Ish Yavne. A gente falou de Rabi Levitas, um homem de Yavne. E agora a Mishnah seguinte está dizendo Rabi Ishmael Beno, Rabi Ishmael, seu filho. Então ela está nos dando essa referência. Omer, alomed Torah, almenat lelamed, aquele que estuda Torá com o objetivo de ensinar, mas pikin beadol lilmod lelamed, vai chegar na sua mão, ele vai conseguir conquistar para estudar e ensinar, né? Para aprender e ensinar. Vehalomed almenat la'asot, e aquele que estuda visando a prática, ele estuda para saber como ele tem que fazer, como ele tem que colocar as coisas em prática, cada um dos seus detalhes. Mas pikin beyado lilmod ulelamed lishmor velasot. Então, aquele que estuda no objetivo da prática, ele vai conquistar, aprender, ensinar, guardar e praticar e observar. Rabbi Tzadok Omer, Al ta'aseh matara leitgadel bahem. Rabbi Tzadok diz, não faça do seu estudo da Torá uma coroa para crescer com ela. Leitgadel bahem, para crescer com as palavras da Torá. Velo kardom lahpor bahem. E nem uma picareta para cavar. Qual que é a ideia? Que você não deve nem fazer das palavras da Torá, ou seja, do estudo da Torá, uma coroa para se engrandecer com ela, para achar que você, né, mérito, uau, caramba, eu tenho conhecimento de Torá. Não, isso é tua obrigação. Então você não pode crescer com isso. Vai crescer, obviamente, na tua conduta, na tua consciência, mas a vaidade não é para colocar uma coroa na sua cabeça. E também não é para fazer dessas palavras uma picareta para cavar, para furar. A gente já vai ver qual que é a ideia da picareta aqui. E assim costumava dizer Hillel, o de Ishtamesh betaga halaf. Quem se aproveita da coroa, né, da Torá, perecerá. Halamadta kol hanene midivrei Torah notel hayav minaolam. Da onde a gente conclui, dessas palavras de Hillel, a gente conclui que todo aquele que tira proveitos pessoais do estudo da Torá arranca sua vida do mundo, compromete sua vida do mundo. O objetivo, o único proveito pessoal que a gente tem que ter do estudo da Torá é o nosso crescimento, no sentido de seguir dentro daquilo para o qual fomos criados, não para sermos melhores que os outros. Para dar um bom exemplo para eles, mas não para sermos melhores que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Não é essa a ideia. Então, se eu coloco uma coroa na minha cabeça, é porque eu estou achando que eu sou alguma coisa melhor do que o outro. E não é esse o propósito. Isso quer dizer que você está tirando proveito na sua vaidade. Não é nem no propósito da Torá. Isso é praticamente desconsiderar, né, toda a ideia do Derech Eretz, toda a ideia da moral. Não existe Torá sem moral. Não existe Torá sem Derech Eretz. Não tem. É uma coisa vazia e provavelmente sendo usada para propósitos contrários ao propósito ao qual ela foi nos entregue. Havruta da Rede. Maimônides afirmou com relação à sabedoria que ela não pertence à pessoa. Lhe é confiada com um principal objetivo pelo Criador. Qual que é? Compartilhar. Levar os tão preciosos preceitos de vida que a Torá nos orienta para todos, a fim de se fazer um mundo ideal, digno de ser salvo ou até de se salvar. Por isso a essencialidade dessa conduta, compartilhar o conhecimento. O Talmud em Brachot, na folha de número 50, afirma: os estudiosos aumentam a paz no mundo. A gente lê isso todo dia na Tefilá, acabamos de rezar isso. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, tá ali logo no finalzinho, ali antes do Aleinu Leshaber. Os estudiosos aumentam, multiplicam a paz do mundo. Sheneimar Bechol Banaich Limude Adonai. E todos os teus filhos estudem a Torá de Deus. Verav Shalom Banaich, e a paz será abundante. Não leia Banaich, seus filhos, né, entre seus filhos, mas Bonaich, seus construtores, aqueles que constroem a paz. E de novo, a gente está vivendo agora, passando um período da contagem do Homer, onde naturalmente a gente já tem que fazer essa reflexão sobre o respeito, o kavod que a gente dá uns aos outros, sobre a questão do amor gratuito, sobre a questão de amar ao próximo, de cuidar e tal, porque realmente nesse período faleceram, vitimados, punidos por uma praga, os alunos de Rabi Akiva, e especialmente esse ano.
A gente está vivendo uma praga, a gente está vivendo uma pandemia. Então, mais ainda, a gente precisa cuidar com relação ao respeito uma pessoa com a outra. Então, a ideia de compartilhar os conhecimentos também ganha força nesse propósito, porque ela é uma injeção de paz entre todos nós. E eu espero que assim também possa ser em todas as nossas relações, que o nosso estudo de Torá realmente nos ajude a ter paz, a trazer paz. Aqueles que não gostam de nós ou de alguma das nossas ideias, que não nos condenem por isso, a discordância faz parte, mas o respeito é primordial. Sem ele, infelizmente, não temos absolutamente nada. Muita paz para os que amam a sua Torá. Shalom Rav le'avei Toratecha, ven lamo michshol, pois se o motivo de amarem, pois ela é o caminho da construção. Olha só que interessante, o Rebbe de Lubavitch, em seus escritos diários acerca da porção semanal de Vaishlach, compreendeu que os sábios são chamados de construtores, pois se ocupam da construção do mundo por meio do estudo e da prática da Torá. Constrói aquele que é o único âmbito que não foi criado com o brilhante equilíbrio que caracteriza o milagre da criação em si. O equilíbrio da conduta humana e as relações entre as pessoas permite que todos os problemas do mundo sejam resolvidos. Por isso, o estudo, no intuito de ensinar e praticar, dar o exemplo, é fundamental, pois levar o conhecimento adiante significa construir um mundo melhor, construir com atitudes, com respeito, humildade, bondade, coerência e ética. Essa é a prática plena da Torá e da fé sincera em Deus. Vejam que interessante. E aí a gente falou na segunda parte da Mishnah o quê? Não fazer uma coroa com as palavras da Torá e não também fazer uma picareta, né? Uma pá, para cavar. Um segundinho, que aqui o comentário não ficou nada claro. Tem uma divergência de Mishnayot. Olha só, vejam só. O que diz aqui o Bartenura com relação a essa parte? Não pegue essas palavras, esses ensinamentos e coloque-as como uma coroa na sua cabeça. Shelotomar, para que você não venha dizer, para que a pessoa não venha dizer, Elmad bishvil sheekra rabi veyoshivuni barosh. Eu vou estudar a Torá para que me chamem de rabino e me coloquem para sentar na cabeça. Ele diz aqui, a ideia não é que você, para me chamarem de rabino, para eu sentar na cabeça, eu gosto de ensinar a Torá, estudar a Torá. Gostar de estudar a Torá, ótimo. Gostar de ensinar a Torá, tudo bem. Mas é algo que tem que vir naturalmente, não tem que vir projetado. E de verdade, quem me conhece sabe que eu só realmente estou aí para ajudar. Não sou rabino, não tenho objetivo de ser um rabino. Pelo contrário, acho que a gente precisa ter bastante índio para cobrar os caciques, para que eles realmente ajam da melhor maneira. E temos que ser índios bem preparados. Então eu não quero ser um rabino justamente por esse motivo. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar a Torá e quero poder cobrar nossas lideranças. Aquele que escolheu esse caminho para si, de fato, vamos dizer, formalizou a sua condição rabínica, então vai lá e resolve os problemas da comunidade. Ou então não crie problemas para a comunidade. A gente sabe disso. Então, um pouco essa ideia. A gente tem que estudar porque somos Yehudim, somos judeus, a gente recebeu a Torá, esse é o nosso ensinamento. Isso é o melhor para a nossa vida. A gente vai pegar e vai estudar isso. Agora, se a intenção é me crescer em cima disso, halas, nada. Não temos nada aí. Temos uma grande inversão de papéis. E se a gente vê lideranças que abusam da sua autoridade em âmbito religioso, não tenho dúvidas que eles estão incorrendo nessa mesma questão, nessa mesma prática. Imagina, quem é você para falar de mim? Eu sou o rabino, sei fazer caras feias e usar roupas. Peraí. Seu respeito, sua honra, não está na sua aparência, obviamente, que também não. Se eu usar um alargador gigante no nariz, não vai condizer talvez com o que se espera de um cara que estuda a Torá, que não é algo que incentive esse tipo de prática. Não estou aqui sendo preconceituoso, não estou nem dizendo que não possa existir. Agora, você falar que está totalmente o fato de eu ter ou não ter barba, de eu usar um chapelão ou usar uma kippah de crochê, entendeu? É muito superficial, cara, é brincadeira. Não vamos nem nos prender a isso, mas o Bartenura aqui deixa bem claro, olha, temos que estudar porque temos que estudar, para crescer, para aprender, para entender, mas não para colocar a coroa na nossa cabeça. Ainda que estudando a Torá, a gente esteja fazendo a função do príncipe, filho do rei, mas sem coroa. Não é essa a ideia. Não é príncipe, é prática, exemplo. Então, essa questão de chamado, Mordecai, sinceramente, eu acho que você estudando a Torá, você percebe que ela te chama. Ela chama todos nós.
ela chama até os que não estão levando ela a sério, que querem botar a coroa na cabeça, entende o que eu quero dizer? Então, o chamado tá aí, o chamado é venha, se envolva, venha, vista essa camisa. E de repente, se você acabar se envolvendo mais que os outros, por uma questão sincera de identidade, de identificação, e não para se fazer em cima disso, você vai liderar, é um fato, independente inclusive da tua vontade. O Moshe Rabbeinu queria ser o líder do povo? Não, mas ele já nasceu para isso. Ele já foi criado dentro de uma perspectiva para lhe dar condições de entender como funciona uma liderança forte e tudo, papapá. Mas ele queria? Não. Ele, inclusive, negou? E deixou de ser líder por causa disso? Ou foi um líder menos brilhante por causa disso? Não, talvez o contrário. Talvez isso tenha acrescentado na sua fascinante história. Deixa assim, para ficar bem bonito. Não é verdade. Muito bem. Ela lemad me ahavá vesofa kavod lavô. Olha só, exatamente como eu antecipava, infelizmente não tinha lido antes. Eu tenho esse problema, me empolgo às vezes na reflexão e deixo de ver que os gigantes comentaram praticamente a mesma coisa, mas certeza a mesma ideia. Ela lemad me ahavá vesofa kavod lavô. Estude por amor e no fim das contas o kavod vai vir, a honra, o respeito. A glória vai vir, mas não é uma coroa que tem que ser colocada, que a gente tem que colocar na nossa cabeça. É uma coroa que naturalmente se coloca e chama-se Keter Torá, na coroa da Torá. Agora, a gente não pode colocá-la na cabeça. A gente enfia ela na cabeça. A gente introduz a Torá na cabeça. O resto a gente deixa que, com as melhores intenções, com certeza, chegaremos nos melhores cuidados. Velo kardom lachpor bahem, também não uma picareta, uma pá para cavar com eles. Velo tilmad Torah kdei lasot mimena melachá shetitparnes ba. Oh, olha só, mais um elemento fundamental. Velo tilmad Torah, e não estude a Torá, kdei lasot mimena melachá shetitparnes ba, para fazer dela uma profissão que você vai se sustentar por ela. E alguém agora pode falar, Moré, mas você está falando isso, mas você faz isso. Aí eu vou dizer, você tem toda a razão. Não que eu queira fazer isso, graças a Deus não estudei para esse motivo, mas por questões existenciais, por questões da vontade de Deus, a única explicação que eu tenho, precisei trabalhar desde os meus 14 anos. E a única coisa que eu podia fazer com 14 anos era fazer uma leitura da Torá aqui, uma ali, escolher arroz, entendeu? Ser um masguia, eventualmente. E assim eu comecei fazendo trabalhos religiosos, que existem, profissões religiosas. Eu não acho que disso você tem que fazer sua vida. Agora, que existe, existe. E quem me conhece mais, assim, intimamente, sabe que eu não convivo muito bem também com essa questão da gente precisar, entre aspas, cobrar para determinadas coisas. Eu acho, assim, eu trabalho na minha vida não apenas com judaísmo, tenho negócios fora e tento construir algo sustentável, inclusive para permitir que o meu judaísmo seja 100% voluntário. Mas com certeza ele é 100% movido pela minha fé e pelo ideal judaico. Então, enfim. Então, assim, não pode estudar a Torá com o objetivo que ela seja uma profissão. Ah, vou estudar a Torá, porque depois eu vou ser um rabino, que aí eu vou ter uma sinagoga e... Não, peraí, de novo. Tudo é consequência. Não é assim, vou estudar a Torá e vou ser rabino. Se alguém vem e me fala, quero ser rabino, sinceramente, gente, alunos meus já me falaram isso. Eu dou o maior apoio, cara. Você quer ser rabino? Ótimo. Primeira coisa, esqueça isso. Vai e estuda. Primeira coisa, você tem que estudar. Se inspire nos rabinos. Isso não é só para quem quer ser rabino. Isso é para todo mundo que estuda. Vai. Uma coisa por vez, sabe? Você quer isso? Ótimo. Eu incentivo até, apesar de eu próprio não querer isso em específico na minha vida. E tá ligado a isso intimamente, né? Tá estudando Torá, conduzindo sinagogas e tal. É isso que Deus quer de mim, é onde eu entendo que eu posso contribuir e ajudar. E ao mesmo tempo, como eu falei, isso ainda me dá um certo equilíbrio. Graças a Deus nunca explorei. Não exploro no meu salário, não exploro nos valores. Quando alguém me pergunta quanto custa uma aula particular, eu explico, eu falo, olha, eu quase não tenho horários, eu tenho questões em casa, eu tenho que cuidar das crianças junto com a minha esposa, tenho muitas outras aulas que eu já dou, e por isso fica um pouquinho mais caro, mas tem outros professores, eu faço questão de indicar, inclusive. Então, a gente tem que viver esse equilíbrio, a gente tem que ser sincero, primeiramente. Também não quero me alongar muito, não é um assunto que eu gosto, mas eu imagino que é um assunto também que gere curiosidade das pessoas. Então, se alguém quiser perguntar sobre isso, não tem problema. Pode fazer isso, inclusive, em público, que eu vou responder da mesma maneira que responderia de lábio. Tá? Então, vamos continuar. Ele está falando, então não faça da Torá uma picareta para você cavar. É verdade, não, Mordecai? Você tem razão. Você tem razão. Tem muito folgado. E muito... Eu cheguei a perguntar uma vez para um grande rabino
né, o Rabino Adin Steinsaltz, que tem a vida longa com saúde, um dos gigantescos da nossa geração, mas talvez não tão ligados em questões de política e liderança comunitária. Ele teve no Brasil, eu perguntei para ele, falei, Rabino, por que tem tanta politicagem meio religioso? Poxa, ou a gente acredita ou a gente não acredita. Quando a gente fica fazendo conversa de comadre, tá faltando fé aí, tem muita política e pouca religião. E ele deu uma resposta, falou, olha, justamente não está escrito no Talmud, no fim dos dias a coisa vai ser complicada, as lideranças vão estar comprometidas e é exatamente isso que você está colocando, tá bom? Infelizmente é um fato, mas é um fato que não deve nos desanimar, deve nos motivar ainda mais a buscar, entendeu? A buscar aprender e estudar a Torá para poder chegar e questionar essas lideranças. Fala, peraí, mas Rabino, você tá agindo assim assado, mas tá escrito assim assado. E como que fica? Se a gente cobrar essas lideranças, elas vão ter que prestar contas. Agora, se elas veem que a comunidade está acomodada, está afastada, estudam Torá, máximo uma paraxá da semana, leem a folhinha assim muito, entendeu? Eles vão deitar e rolar. Qualquer pessoa, não digo, o rabino, não é uma categoria, quer dizer, todo mundo é bom, todo mundo é ruim. Não é que nem corintiano, brincadeira. Mas são seres humanos. Perceber que eles podem deitar e rolar, tem pessoas que vão soltar o ditadorzinho de dentro de si. E qualquer aspecto onde você der poder para uma pessoa. Voltando. Não faça da Torá uma profissão que você vai se sustentar com ela, como kardom lach porba, como um utensílio, né? Ele falou a picareta, eu acho que eu queria dizer enxada, enfim, para cavar. Shehaose achen מועל בקדושתה של תורה וחייב מיתה בידי שמיים ומי שנהנה מן ההקדש. Olha só que grave. Que aquele que faz assim, que usa a Torá como um instrumento para trabalhar, ele está comprometendo a santidade da Torá, porque ele vai usar ela de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. Vehayav mitah bidei shamayim. E ele tem pena, entre aspas, de morte espiritual. Que mi shenehene min hekdesh, como aquele que tira proveito das coisas que têm que ser ofertadas, que já foram separadas para a oferta. Algo muito grave. Então, da mesma maneira, alguém que tira proveito da Torá. Boa, Mordecai. Que pergunta também. Eu não vou falar porque fica complicado. Eu tenho que puxar sempre para cima. Brincadeira. Mas com certeza não tem valor, com certeza não tem valor. Eu posso dizer, olha, tem gente que só de estar assistindo com a gente esses dias o estudo fala para mim, eu posso fazer uma doação para você, posso fazer doação para a sinagoga? Claro que pode, eu fico super feliz e grato de ver que o nosso estudo, que essa iniciativa nossa tá fazendo as pessoas se motivarem a se conectar ainda mais, a estudar ainda mais, a pegar o desafio mais a sério. Então, enfim, muito bom. Não tem como mensurar isso, mas também não depende de quantificações ou de colocar isso em valores. É realmente por um equilíbrio na nossa vida. Eu gostaria só de estudar desse jeito, assim, aberto para tudo o dia inteiro. Mas como é que a gente sobrevive? Tem isso também, né? A gente tem que dedicar tempo para outras coisas, para ter um emprego, para ter um trabalho, papapá. Como que a gente encontra esse equilíbrio, né? A gente tem que construir, com certeza. Interessante. No começo da Mishnah, aqui já é um comentário do Gra, o Gaon de Vilna, fala que a pessoa que estuda para poder aprender, para poder ensinar, ele vai poder aprender e ensinar. E fala depois que aquele que estuda para poder praticar, ele vai conseguir aprender, ensinar, guardar e praticar. Beleza. Então ele fala assim, aquele que estuda para, com o objetivo de, 2 pontos. E não deixa claro, porque a Mishnah trouxe vários elementos. Olha que interessante o comentário do Gaon de Vilna, do Gra. Moshe katav min Torah, min Nevim, min Ktuvim. Como que a gente aprende de Torá, Nevim, Ktuvim, de conceitos da Torá? Beiderech she'adam rotze lelech molichin oto. A gente aprende numa Mishnah, no caminho que a pessoa quer seguir, ela é conduzida. Então, se eu quero estudar a Torá para poder ensinar, eu serei conduzido a isso. Se eu levar a sério, obviamente. Serei conduzido a isso. Endavar omed bifnei aratzon. Nada pode se antepor ao desejo de uma pessoa. Se eu quero, eu vou conseguir. Então, se eu quero estudar a Torá para poder ensinar, vou conseguir aprender e ensinar. Agora, se eu quero estudar a Torá para observar, para praticar, o caminho que a pessoa quiser seguir, ela será conduzida. Então, a mesma coisa, quiser praticar, você vai praticar. Só que a prática, como a gente já vem falando nas últimas Mishnayot, inclusive, ela complementa